Olá, estudante! Tudo bem? Nessa semana, nós vamos estudar sobre a Lei de Libras e sobre a educação de surdos do Brasil e a legislação. Mas antes, precisamos conhecer os sinais da aula de hoje, ok? Vamos lá? Nós precisamos conversar sobre a Libras ser uma língua ou uma linguagem. Antes de tudo, vocês precisam entender o que é uma língua e o que é linguagem. Começando por língua. Língua é um sistema que tem uma estrutura própria e tem níveis de análise da gramática, como morfologia, semântica, que estuda os significados, e também o discurso, entre outros. Então, a Libras é uma língua. E nessa disciplina, nós vamos estudar esses aspectos. Já a linguagem tem diversos significados. A linguagem pode significar a própria capacidade da linguagem, da comunicação humana. Também pode significar linguagens visuais, linguagem escrita, linguagem formal ou informal, entre outras. Então, nós podemos utilizar uma língua com uma linguagem mais formal ou uma linguagem ou informal. Por exemplo, a língua portuguesa tem a linguagem formal e a linguagem informal. Da mesma forma, a Libras tem linguagem formal e informal. Vocês entenderam a diferença? Então, a Libras é uma sigla para Li, língua, o Bra para brasileira e o S de sinais. Voltando para o tema da legislação da Libras,
A Libras tem uma história muito longa de muitos anos mesmo. Mas a lei que reconhece a Libras só foi criada em 2002, que é a Lei 10.436. Depois dessa lei, no ano de 2005, também houve o Decreto 5.626, que é um decreto que orienta e explica a lei, ou seja, ele regulamenta, por exemplo, a questão da disciplina de Libras como optativa nos cursos de graduação e a obrigatoriedade da disciplina de Libras nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia. Também regulamenta a formação do professor de Libras. Regulamenta também a questão da língua brasileira de sinais como primeira língua dos surdos e a língua portuguesa como a segunda língua dos surdos. E também fala de outras questões de acessibilidade. A Lei de Libras também garante a acessibilidade para a pessoa surda em diversos locais através da língua de sinais. A Libras é a primeira língua da comunidade surda, por isso eles pedem pelas escolas com educação bilíngue. E como é que funciona uma educação bilíngue? O professor, ele fala diretamente com os alunos em língua de sinais, sem a necessidade de intérprete. Isso exclui a língua portuguesa? Não, a língua portuguesa é utilizada como segunda língua, mas a metodologia e as estratégias para o ensino da segunda língua são específicas de segunda língua, como por exemplo, vocês conhecem escolas bilíngues para ouvintes de língua portuguesa e língua inglesa? Ou ainda, um outro exemplo, as escolas nas comunidades indígenas. Elas utilizam qual língua de instrução? Qual é a primeira língua? Que é a língua que eles utilizam para se comunicar dentro da escola. É a língua indígena. E o português também está presente no ambiente escolar, mas como segunda língua. E a primeira língua utilizada na escola indígena é a língua da comunidade indígena. E em comparação com os surdos do Brasil, eles pedem a possibilidade de escolher se querem estudar com a inclusão ou numa classe bilíngue. E sobre esse tema da educação de surdos no Brasil, aqui nós já temos, através de uma lei de 2014, que é o Plano Nacional de Educação, já foi aprovada a garantia da possibilidade da escola bilíngue para surdos. É muito importante para a criança surda, principalmente na primeira infância, o contato com a comunidade surda, para que ela adquira com fluência a língua de sinais como primeira língua e depois possa aprender a língua portuguesa como segunda língua. Porque os estudos e as pesquisas mostram que essa é a maneira mais efetiva para o desenvolvimento cognitivo da pessoa surda. Nesta semana, nós teremos algumas atividades que eu vou pedir para vocês responderem, ok? Olha só. Primeiro, vocês precisam ver o vídeo de comemoração à Lei de Libras. Esse vídeo é do ano passado, mas o tema e as questões abordadas e as conquistas para a comunidade surda, eles continuam os mesmos.
Depois eu vou pedir para vocês verem a Lei de Libras e também o Decreto 5626. E agora vem o momento da atividade. A atividade tem duas perguntas que eu vou pedir para vocês responderem nos comentários aqui embaixo. Primeiro, o Decreto 5626, no seu capítulo 2º, traz uma questão muito importante para a nossa disciplina daqui do IFPB em Cajazeiras, da disciplina de Libras. Qual é essa importância? A segunda pergunta é sobre o seguinte tema. Nós já entendemos que a Libras é uma língua, é a língua brasileira de sinais, e não é uma linguagem, é língua. E a lei já fala da língua. E agora vem a pergunta. Vocês sabem qual é a diferença entre surdo e surdo-mudo? Eu vou pedir para vocês fazerem uma pesquisa na internet sobre essa diferença entre surdo e surdo-mudo, sobre qual termo é utilizado e qual termo não pode ser utilizado. E aí vocês vão responder também nos comentários aqui embaixo. Um abraço, tchau, tchau.